Clamor Final Brasil. Hoje apresentaremos o que os pastores adventistas escondem de você. Como todos os anos, o Papa Francisco esteve junto a membros de outras confissões cristãs em uma cerimônia que reuniu representantes das igrejas ortodoxa, anglicana, metodista e episcopais. Quantos irmãos e irmãs hoje sofrem perseguições por seguirem Jesus? Quando o sangue deles é derramado, mesmo se pertencem a outras confissões, juntos se tornam testemunhas de fé, mártires, unidos pelo vínculo da graça do batismo. O coral de luteranos alemães entoou esta, que não foi uma missa, mas sim uma harmoniosa cerimônia ecumênica. Por falar em batismo ecumênico, o que temos aqui à frente nada mais é do que um certificado de batismo ecumênico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse batismo ecumênico que é conhecido como batismo interconfessional. Irei aplicar um zoom à imagem de maneira que a gente possa ver detalhadamente o símbolo da Igreja Adventista aqui neste certificado. Bem, aqui já dá para ver, aqui nós temos o símbolo do JA, aqui nós temos o símbolo dos desbravadores, aqui nestes dois pontos, e aqui nós temos o símbolo da Igreja Adventista com o nome União Nordeste Brasileira logo abaixo. Voltando aqui fora do zoom, nós percebemos que o texto que está aqui neste certificado de batismo é somente em harmonia com a ordem do mestre. Foi batizado no dia tal, do mês tal, do ano tal, pelo pastor X e foi recebido como membro na igreja Y da associação missão tal. E assina aqui o pastor oficiante e a secretária da igreja, e nada mais do que isto. Atrás somente temos um fundo branco. Não tem nenhum texto bíblico, que é para não afetar as outras denominações que não compartam, por exemplo, do mesmo parecer com relação ao texto bíblico ali descrito. Ao retomar as audiências gerais após a pausa no mês de julho, o Papa Francisco dedicou sua catequese ao batismo como porta da esperança. Ser batizado significa ser chamado a difundir a luz da esperança de Deus nesse mundo sem esperança. Vocês assistiram um vídeo do Papa Francisco falando com os evangélicos aqui dos Estados Unidos? O pastor Kenneth Cooper, né? Aquele vídeo onde ele com muitos líderes recebe uma mensagem do Papa Francisco, e o Papa mandou para eles, além da mensagem, mandou também um amigo chamado Tony Palmer, que é um bispo anglicano. Bispo anglicano nomeado agora pelo Papa Francisco para ser o porta-voz dele junto aos evangélicos dos Estados Unidos. E como todo mundo evangélico, todo mundo luterano, todo mundo metodista, todo mundo da igreja ortodoxa, agora todos os judeus, agora todos os muçulmanos, agora no dia 8 de junho, o presidente de Israel, Simão Peres, e o presidente Abbas do Estado palestino estiveram orando com o Papa Francisco no Vaticano. Plantaram árvores e fizeram orações pela paz no Oriente Médio. As três grandes religiões, cristianismo, judaísmo e islamismo, estão se unindo em torno de Roma papal, em torno do Rei do Norte. Quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Todas as igrejas evangélicas e protestantes do mundo vão se unir a Roma. Bem, o pastor Samuel Ramos ele fala sobre o plantio de árvores ecumênicas e fala da união das diversas denominações.
Porém, o que ele não fala é o que se encontra aqui neste site Portal Luteranos, que é o Jardim de Lutero, que está no www.luteranos.com.br. E este Jardim de Lutero é o jardim ecumênico, onde a Igreja Católica foi a primeira denominação a plantar uma árvore. E aqui nós podemos ver estas imagens. Aqui abaixo está o Walter Altman plantando uma árvore no Jardim de Lutero. E aqui seguem-se as demais imagens que, acessando o site, é fácil encontrá-las e podem ser totalmente visualizadas. E a Igreja Adventista também faz parte disto, este jardim, que é o Jardim Ecumênico, mostrando que todas estas denominações que aqui estão presentes estão totalmente unificadas com a Igreja Católica Romana. Diversos outros sites também trouxeram esta notícia. Então vamos ver porque cada denominação que plantou uma árvore neste jardim, pelos 500 anos da Reforma Protestante, também ganharam uma placa, ou melhor, puseram também uma placa como unida à Igreja Católica Romana. Vamos ver a placa então de algumas denominações. Aqui à nossa frente nós temos um exemplar desta placa, onde nós podemos ler aqui 500 anos da Reforma Protestante. Aqui está, em Wittenberg. Aqui nós temos o nome da igreja e o número da árvore que corresponde a esta denominação. As placas são todas em alemão. Aqui está o Ökumenischer, que é ecumenismo, dá para se ler por entendimento. E então vamos ver uma outra placa. Aqui à nossa frente agora nós temos a placa 282, também correspondente a uma outra denominação protestante. Esta placa agora é a 146. A imagem está um pouco distorcida, então não dá para ler os nomes que porventura estejam aqui nesta placa. Vamos ver uma outra. Nesta outra placa se pode ler já alguma coisa. Esta é a igreja de número 346. E esta placa que está aqui, a de número 82, é a placa da Igreja Adventista. É a placa que eu vou ampliar um pouco para que a gente possa discursar um pouco sobre ela. Aqui estão os detalhes desta placa. Einzahn, alguma coisa aqui ecumênica, conforme se encontra aqui, ecumênica. E aqui está a descrição da Igreja Adventista. Se pode ler aqui Adventisten, o nome da cidade, e o pastor responsável, que é o Ralph Schoenfeld. Esse é o pastor responsável por plantar a árvore que une a Igreja Adventista, a Igreja Católica e a todas as demais denominações no movimento ecumênico, representando a Igreja Adventista, portanto, junto à Igreja Católica no trabalho em prol do ecumenismo e do movimento interreligioso. Lisonjas, presentes, posições, status vão ser oferecidos para pessoas dentro do povo de Deus, para que eles passem para o lado do Reino Norte, para que eles se tornem amigos de Roma. Aqui à nossa frente agora temos o Papa Francisco, e aqui do lado esquerdo, este moreninho, é o pastor Ganaone Diop, representante ecumênico da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo. Ele que é um conhecido já antigo do Papa Francisco, não só o pastor Ganaone Diop, mas todos os pastores adventistas que fazem parte da Associação Geral e outros pastores mais frequentam o Vaticano, conversam diretamente com o Papa Francisco e recebem deles instruções para serem aplicadas à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta foto ela foi tomada no Vaticano pela reunião das Comunhões Cristãs Mundiais, este grupo do qual a Igreja Adventista faz parte e que é um grupo ecumênico que todos os anos se reúnem em um país diferente, e que neste ano, foi o ano de 2016, se reuniu no Vaticano diretamente com o Papa Francisco para levar o relatório do andamento das relações ecumênicas dentro de suas denominações e também receber instruções do papado.
Aqui temos uma outra foto desta mesma reunião, e aqui do lado direito nós temos o pastor Ganaoni Diop. Esses outros aqui são pastores de todas as outras denominações protestantes que também estiveram presentes para receberem instruções e levarem o relatório de suas igrejas, e também para orar pelo Papa Francisco. Então a Igreja Adventista aqui representada pelo pastor Ganaoni Diop. Estamos agora no site do Vaticano, site oficial, portanto, é o press.vatican.va, e este documento é o documento desta reunião que terminamos de ver a foto com o pastor Ganaoni Diop. E para quem quiser encontrar este documento é só digitar isto aqui no Google e ele de imediato aparecerá na listagem, será o primeiro. El Papa recuerda a los secretarios del Christian World Communions el ecumenismo de la oración del camino y de la sangre. É um documento de 12/10/2016, conforme falei agora há pouco. Ele fala também que a audiência ecumênica aconteceu próximo à Sala Paulo VI, que é a sala ecumênica do Vaticano, e diz que este grupo se reúne todos os anos e traz as denominações que estiveram ali presentes. Ou seja, as denominações que fazem parte do grupo ecumênico Christian World Communion. É este grupo aqui que trabalha todas as relações ecumênicas mundiais. Vamos ver as denominações que fazem esse trabalho para o papado. Aqui nós temos a Comunhão Anglicana, ou seja, a Igreja Anglicana, a Aliança Batista Mundial, o Conselho Consultivo dos Discípulos Ecumênico, o Patriarcado Ecumênico Ortodoxo Oriental, estou grifando aqui, a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Então não é somente uma igreja adventista ou o pastor adventista Ganaoni Diop, mas todas as igrejas adventistas mundiais estão trabalhando para o papado porque fazem parte do grupo ecumênico Christian World Communion. Está aqui a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. E continua a lista, citando a Conferência Episcopal Vetero-Católica, a Federação Luterana Mundial, e nós vimos lá o site luterano com o portal onde tem as placas ecumênicas das religiões que estão unidas à Igreja Católica Romana e trabalhando para ela. Temos ainda a Conferência Mundial Menonita, o Conselho Mundial da Igreja Morávia, o Patriarcado de Moscou, os Pentecostais, o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que é da própria Igreja Católica, o Conselho Ecumênico Reformado, o Exército da Salvação e outros mais. Então quem quiser encontrar este documento, repito, é só digitar El Papa recuerda a los secretarios de Christian World Communions el ecumenismo de la oración del camino y de la sangre, de 12/10/2016, e reitero, site oficial do Vaticano, o boletim desta reunião acontecida dentro do Vaticano. Aqui nós temos uma outra foto, desta vez na ONU. Sabemos que a ONU é o braço direito do Papa, e aqui nós temos os pastores adventistas. Este aqui é o moreninho que está lá no encontro com o Papa, é o pastor Ganaoni Diop. Este daqui é o pastor Ted Wilson, que é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E este aqui, do lado direito, é o pastor John Grice, também um líder ecumênico mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui presente na ONU, para receber instruções da ONU e trabalhar junto com a ONU. Estas informações também se encontram no próprio site adventista, que a Igreja Adventista trabalha diretamente para as Nações Unidas. Estamos à nossa frente com uma imagem da reunião do World Council of Churches, o Conselho Mundial de Igrejas, e aqui nós vemos a bandeira do ecumenismo, e é uma seta que está apontando para este senhor aqui, que vamos discriminá-lo de uma forma mais detalhada. Então este é o pastor Ganaoni Diop, aqui novamente tocando a sua flauta nesta reunião do Concílio Mundial de Igrejas, ou seja, na Igreja Católica. Em outras ocasiões, ele que esteve à frente da organização
de recepção de toda a comitiva da Igreja Católica, de bispos, padres, etc., em uma convenção religiosa mundial. Temos aqui à nossa frente agora um professor de teologia e também pastor da Igreja Adventista. O nome dele é Teófilo Ferreira. Esta pregação ele fez na Igreja Adventista de Coimbra, em Portugal, no dia 12 de março de 2016. Vamos escutar o que disse este senhor a respeito do Papa. Vou fazer uma ou duas reflexões rápidas. A primeira, fui sempre um grande apreciador do Papa Bento XVI, que geralmente não era muito popular, não foi muito popular. E vou-lhes dizer porque é que eu o apreciei imenso. Em primeiro lugar, porque ele era e é ainda, na sua débil saúde, um grande estudioso da Bíblia. Em segundo lugar, porque é extremamente honesto. Livro O Grande Conflito, em sua página 50. O representante de Satanás é o bispo de Roma, ou seja, o Papa. E os pastores adventistas estão apreciando, admirando o Papa. Por isto, a Igreja Adventista está nesta condição, rendida, entregue e trabalhando para a Igreja Católica Romana. Esta aqui é uma igreja adventista. Aqui está o coral cantando, o grupo cantando. Aqui se pode ver o símbolo aqui no canto direito da Igreja Adventista. E aqui ao centro nós temos uma cruz. Em cima da cruz nós temos o halo. E aqui por sobre os braços da cruz nós temos este lençol em rosa avermelhado pendido sobre a cruz, formando a letra M. Esta é uma cruz católica chamada de cruz de penitência, e este lençol se põe por Maria. Na tradição católica se diz que este lençol foi usado para retirar Jesus da cruz, porém é posto em louvor e adoração a Maria, e está aqui dentro da Igreja Adventista. Aqui à nossa frente agora nós temos uma das coleções que são recentes, e esta é conhecida como a coleção ecumênica. Aqui está o livro História da Redenção, e a coleção se chama Mensagens de Esperança, onde esta cruz está presente aqui no encarte, no box dos livros, ok? A cruz ecumênica, a cruz que foi tornada popular ao mundo por João Paulo II, e também no livro História da Redenção ela está na capa principal. São livros que estão mutilados, faltando partes principais ou faltando aquelas partes que falam sobre o papado, ou simplesmente tem falando, porém com uma linguagem bastante suavizada. Esta daqui também é uma outra coleção, também uma coleção ecumênica, e aqui está a cruz lá atrás, se pode ver a cruz por Maria. Aqui está o 3, aqui deve ser o livro 3. Estas coleções que foram apresentadas, elas vieram para substituir estes livros roxos aqui, estes livros de capa vermelha, como são mais conhecidos, que são os livros originais publicados pela Casa Publicadora Brasileira, os livros de Ellen White. Então, estes livros modernos, estes livros que são na versão ecumênica, eles vêm para retirar estes outros de circulação, especialmente o livro O Grande Conflito. Tony Palmer, falando para os evangélicos, disse: não existe mais protesto. Os protestantes surgiram por causa das 95 teses de Martinho Lutero, quando ele pregou as 95 teses na frente da porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, protestando contra os erros da igreja católica. Aí surgiram os protestantes por causa do protesto. E ele disse: mas não existe mais protesto. A igreja luterana agora se uniu com a igreja do Vaticano. Se não existe mais protesto, não existem mais protestantes, disse Tony Palmer. E todos os evangélicos aplaudiram. Aquele que tem olho para ver, veja. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Chegou o fim. Uma iniciativa que busca fortalecer o ecumenismo, a união entre as igrejas cristãs. Esse foi o tema central
dessa celebração realizada na paróquia São Luís Gonzaga, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. E essa celebração comemorou o 40º aniversário do decreto Unitatis et Integratio, promulgado pelo Papa Paulo VI em 1964. Esse documento aborda a relação da Igreja Católica Apostólica Romana com as outras igrejas. A Igreja Católica tem uma missão, porque ela se entende fiel servidora de Jesus, de restaurar aquela unidade que foi perdida já há muitos séculos atrás. Neste ano, então, 40 anos deste esforço, muitas instituições foram surgindo ao longo deste tempo e agradecemos a Deus tantas pessoas e tanta criatividade nesta dimensão. A celebração ecumênica realizada na paróquia São Luís Gonzaga, como não poderia deixar de ser, contou com a presença de representantes de outras igrejas, irmãs da Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente precisa deixar as palavras de lado e dar exemplo. Eu estou aqui, vim hoje aqui. Aí temos a Igreja Ortodoxa. Para mostrar que anglicanos e romanos estão juntos nesta caminhada de unidade das igrejas. A unidade A Igreja Adventista. entre os membros, entre o corpo de Cristo é muito importante. Então, nós não devemos ter acepção, fazer acepção entre o povo de Deus, né? Pelo contrário, devemos nos unir, ganharmos força para que o nome de Cristo seja exaltado e para que a pessoa de Deus possa voltar logo, né? Para que nós possamos concluir logo essa obra tão divina, tão especial que nós almejamos. Independente das diferenças, né? Eu acho que nós estamos prestando um culto a Deus, que é o único, e eu acho que é importante essa união das igrejas. Em seu pronunciamento, o rabino Henri Sobel falou que o trabalho de ecumenismo e diálogo entre as igrejas não seria possível sem a atuação dos papas João E aí nós XXIII temos o símbolo e do João Paulo ecumenismo II. lá atrás. Durante a celebração, diversos atos representaram a união, a paz e a luz que ilumina as igrejas. Uma água perfumada que banhou as mãos dos participantes. É a suavidade e o odor da paz em vez da brutalidade e da carnificina da guerra. Eu vou te mostrar agora, dentro da Bíblia, quais são as igrejas que se unirão formando a imagem da besta. Você, com certeza, deve pegar uma caneta, deve pegar um papel e deve tomar nota do que eu vou mostrar agora dentro da Bíblia Sagrada, na profecia. É, meu amigo, aqui é assim. A gente fala e mostra. Veja aqui, Apocalipse 16, versículo 13 e versículo 14. Olha aqui. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos olhar agora na tela maior, para você ler, ver e analisar as 3 formas de religião. As que se unirão e que, na verdade, já estão unidas há muito tempo. Mas agora, elas irão se unir muito mais, criando um bloco, que, segundo a profecia, é a imagem da besta. Vamos ver na tela quais são estas religiões. Vamos lá. Vem para cá. As 3 religiões. Você viu? Vi sair da boca da besta, da boca do dragão e da boca do falso profeta. Vamos colocar na seguinte ordem: dragão, besta e falso profeta. Diz o profeta João: eu vi sair da boca desses 3 personagens, ele viu sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E são espíritos e demônios que operam grandes sinais. Olha aqui. Da boca do dragão, vamos colocar aqui, dragão. Da boca da besta e da boca do falso profeta. Veja, qual o espírito imundo, qual a forma de religião imunda que saiu da boca do dragão? Vamos lá? Da boca do dragão saiu o espiritismo. Da boca da besta saiu o catolicismo. E da boca do falso profeta saiu o protestantismo apostatado. Você quer saber quais são as igrejas? Pode ser que a sua igreja
esteja envolvida neste ecumenismo podre que forma a imagem da besta. Bem, o que vamos ver aqui é a inauguração de uma das igrejas adventistas. O problema que se encontra aqui neste vídeo é que a igreja adventista está sendo inaugurada e as primeiras pessoas que entram na igreja para inaugurá-la é a Igreja Católica, as freiras da Igreja Católica e também a prefeita da cidade. A Igreja Católica, por sinal, foi quem fez a doação destes bancos que vocês estão vendo aqui para que os irmãos adventistas se sentem e assistam ao culto, que na verdade não é mais um culto adventista faz anos. É totalmente um culto católico e orientado pelo catolicismo romano. Então vamos ver o restante do vídeo, onde as freiras da Igreja Católica irão tomar o púlpito para falar. Nós levamos aproximadamente 8 anos para deixar essa igreja como ela está linda dessa forma. Para nós, símbolo da Novo Tempo. Cidade, sem dúvida, né? Um tempo maravilhoso. Já admirava semana passada. Lá atrás no monitor você pode ver o símbolo da igreja adventista. Vi por fora, que igreja linda que estão. Bem claro aqui atrás. Tenho o prazer de estar aqui dentro, né? Convidada que fui, com muita honra estou aqui e pude admirar a beleza do prédio, o capricho que foi construído, espetáculos, detalhes, muito bem feito, muito bonito. Estou maravilhada de ver. Até a sociedade participou. Coube a uma instituição liderada por freiras a doação das poltronas. Coube a uma instituição liderada por freiras a doação das poltronas. Movimentos ecumênicos praticados na Escócia em 1740 são as fontes originárias da Internacional Semana de Oração pela Unidade Cristã. Aqui no Brasil, o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, organiza atividades conjuntas entre católicos, anglicanos, protestantes, presbiterianos e luteranos, todos unidos em orações conjuntas e a troca de púlpito. O que é a troca de púlpito? Por exemplo, se a celebração vai ser numa igreja luterana, a pessoa responsável pela homilia vai ser alguém de outra tradição, ou um católico, ou um anglicano, ou um presbiteriano e assim por diante. Bem, um exemplo desta consciência da Igreja Adventista em cumprir a missão, em pregar o Evangelho para o mundo, nós temos aqui no site cro-rj.org.br a notícia desta troca de púlpito acontecida no dia 23, em decorrência do dia do cirurgião dentista. Bem, aqui está a imagem, aconteceu no Cristo Redentor, e esta troca de púlpito se deu com o padre Omar e o pastor adventista, aqui está, vou grifar, adventista do sétimo dia, celebrando a missa junto com o padre Omar na Igreja Católica do Corcovado, no Rio de Janeiro. Então aqui está uma imagem que nós vamos vê-la de forma mais detalhada. Agora já temos a imagem de forma ampliada. Aqui está, onde estou passando o mouse, o padre Omar. Aqui, este que está de azul por trás desta bancada, que seria o púlpito da Igreja Católica, é o pastor adventista Disseu Zanella.
Do lado esquerdo temos a bandeira do Brasil, do lado direito temos a bandeira do Vaticano, representando a sede da Igreja Católica Romana em Roma. Aqui atrás nós vemos as imagens de escultura e aqui na frente tem uma imagem de Aparecida. Então está aqui um exemplo desta troca de púlpito, que é o laço ecumênico entre a Igreja Católica e as outras igrejas protestantes, bem como as outras religiões. Então aqui está a Igreja Adventista representada pelo pastor Disseu Zanella. Um outro exemplo desta troca de púlpito se encontra aqui no site italiano frontierarieti.com, WordPress. Bem, aqui o que temos aqui: unidade dos cristãos, o bispo, a diversidade entre crentes em Cristo deve ser considerada uma riqueza. É o que está literalmente aqui em italiano. Aqui o que vemos é uma igreja adventista. Aqui está o pastor adventista, que nós vamos ler aqui o nome dele. Bem, em primeiro lugar, isso aqui é uma reunião ecumênica que aconteceu em Rieti pela Semana pela Unidade dos Cristãos. E a reunião, como está aqui, aconteceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok? E aqui é o pastor Daniele Benini. Este é o pastor adventista. É este aqui, o pastor Daniele Benini, que estava à frente. Aqui nós temos uns biscoitinhos, alguma coisa assim, para confraternizar com as pessoas que estão sendo acolhidas nesta troca de púlpito. E quem vai conduzir esta reunião é o bispo da Igreja Católica, il vescovo Domenico Pompili. Este aqui é o bispo da Igreja Católica que vai conduzir esta reunião juntamente com o pastor Benini da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então tá aqui a troca de púlpito. Vocês podem acessar este site com esta indicação aqui: Unità dei Cristiani, il vescovo, le diversità tra credenti in Cristo, dobbiamo considerarle una riqueza. Então está aqui, é só vocês digitarem que vai aparecer esta notícia da forma integral que está aqui. Então aqui vem trazendo que o pastor Daniele Benini iniciou e depois o bispo deu continuidade à reunião. Um pouco mais abaixo nós temos aqui algo importante, que são as palavras do bispo católico, e ele disse literalmente o seguinte, porque aqui está entre colchetes: hoje o Papa, em visita ao Peru, entre o povo indígena da Amazônia, recordou a importância de guardar a biodiversidade, ou seja, de cuidar da natureza. Aqui o Papa claramente está falando dentro da Igreja Adventista da implantação da lei dominical, ou seja, da Laudato Si. E diz aqui que, ainda que sejamos diferentes, em nossas religiões, adventistas, católicos, budistas, anglicanos, etc., todos formam um só corpo em Cristo Jesus. Esta foi a palavra do bispo da Igreja Católica para os irmãos adventistas dentro da própria Igreja Adventista. Está aqui, um pouquinho mais abaixo nós temos mais fotos deste encontro. Aqui está o pastor Daniele Benini e aqui se encontra o bispo católico pregando para a Igreja Adventista dentro do próprio templo adventista. Aqui a palavra é passada para os outros irmãos das outras denominações para que também eles façam as suas preleções. Mais fotos do encontro. Aqui estão as fotos. E aqui a oração conjunta, onde todos aqui seguem a oração do bispo católico. Depois sai apertando a mão de cada um dos irmãos, todos muito felizes e contentes. Bem, quando chegamos aqui ao fim da página, nós temos imagens de outras reuniões e nós temos o link. Vamos clicar nesta: Unità dei Cristiani, celebrazione ecumenica in cattedrale. Bem, a unidade dos cristãos, celebração ecumênica na Catedral Católica. Então vamos ver o que é que eles nos traz de informação neste site.
É o mesmo site, portanto, frontierariete.com, e aqui ele nos traz a matéria Unidade Cristiana e Celebração Ecumênica em Catedral. Aqui temos uma foto enorme estampada no site, o pastor Daniel Benini, da Igreja Adventista, retribuindo o favor católico de ir pregar dentro da Igreja Adventista. Então aqui está o padre recebendo o pastor adventista Daniel Benini, e mais abaixo nós temos outras fotos. Aqui nós temos o pastor Benini ao lado do padre católico, esperando a sua hora de também fazer a sua predileção dentro da Igreja Católica. Então aqui vocês podem ver todos os católicos aqui reunidos, e o pastor Benini aqui com a Bíblia e um outro livro na mão, que deve ser um material católico da própria Igreja Católica. Bem, aqui temos mais fotos abaixo dos outros preletores, cada um passando na sua própria vez. É isto aqui que está discriminado neste site. Aqui é a hora onde o pastor Benini teve a oportunidade de falar aos irmãos católicos romanos. Aqui a celebração ecumênica, acendendo as velas, e abaixo aqui vocês podem ver, aqui do lado esquerdo onde estou passando o mouse, o pastor Benini com a vela na mão, a vela que é um símbolo do ecumenismo, que também está muito presente dentro da Igreja Adventista, nas santas ceias, nos casamentos, nos batismos e em outras cerimônias mais, porque a vela é um símbolo direto do catolicismo romano, que representa a união em Cristo, isto pela Igreja Católica e pelo movimento ecumênico. Protestantes são todas as igrejas que não são católicas. Todas as igrejas cristãs que são católicas são protestantes, porque protestam contra o Vaticano. Porém, queridos, dentro do protestantismo existem as igrejas evangélicas, existem as igrejas protestantes históricas. Protestantes históricas são batista, luterana, anglicana, presbiteriana, são igrejas históricas. Existem as igrejas evangélicas, pentecostais, mais novas, mas todas elas fazem parte do protestantismo. Nós, como Igreja Adventista, também fazemos parte do protestantismo. Mas o que nós estamos vendo hoje no mundo é que os principais líderes protestantes do mundo estão comprometidos com o Vaticano, estão inclinados a reconhecer Papa como líder mundial, a voz moral do mundo. Como disse Billy Graham disse, o Papa, falando de João Paulo II, é a voz moral do mundo. Ora, se Billy Graham, que é o maior líder evangélico do mundo, reconhecido mundialmente, se ele reconhecer o Papa como a voz moral, isso é um reflexo do que está acontecendo com todos os demais líderes evangélicos do mundo. Esse é um sinal profético, um cumprimento da profecia, que diz que no final dos tempos o mundo todo se voltaria e haveria uma união entre um ecumenismo religioso unindo protestantes e católicos. Cada um mantém o nome da sua igreja. As igrejas continuarão com seus nomes, com suas organizações, mas na realidade estarão sendo unidos por pontos de doutrinas que são comuns. Esse é um sinal profético, um cumprimento da profecia, que diz que no final dos tempos o mundo todo se voltaria e haveria uma união entre um ecumenismo religioso unindo protestantes e católicos. Cada um mantém o nome da sua igreja. As igrejas continuarão com seus nomes, com suas organizações, mas na realidade estarão sendo unidos por pontos de doutrinas que são comuns. Esse é o ecumenismo religioso. Estamos agora no site castelog.vixsite.com e ele nos traz aqui Arquidiocese de Nápoles. Este aqui é o site da Igreja Católica de Nápoles, portanto, e vemos aqui o símbolo do ecumenismo, que é a cruz sobre o barco, e o nome Ecumene em cima.
Aqui nós temos culto, ecumenismo e diálogo interreligioso. Bem, esta notícia que nos traz aqui, que está à nossa frente, de 21 de março de 2015, é encontro de representantes do grupo interconfessional e de outras religiões de Nápoles com o Papa Francisco. Aqui neste quadro ao lado nós vemos algumas fotos, o nome das pessoas que estão representando as suas religiões, e ao lado direito nós temos a religião de cada um. Aqui nós temos a Chiesa, Igreja Ortodoxa Romena, Chiesa Ortodoxa Russa, Igreja Ortodoxa Russa, aqui é o nome do representante, e aqui vai passando Chiesa Libera Volia, a Igreja Liberal, e aqui nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, representante Lídia, vamos voltar, Lídia La Montanara, é a representante da Igreja Adventista no encontro com o Papa Francisco. Portanto, aqui a Igreja Adventista totalmente envolvida com o ecumenismo. Aqui vocês podem ver a foto de todo o grupo desses representantes de todas as igrejas de Nápoles que estiveram fora esperando pelo Papa Francisco ansiosamente. Aqui embaixo nós temos uma outra foto, sendo que desta vez dentro da Basílica de Francisco de Paula. O tema da edição 2018 tem inspiração no livro do Êxodo. A mão de Deus nos une e liberta. O tema que a gente está propondo para que seja refletido ao longo da semana é o tema de situações de trabalho análogo à escravidão. E a própria questão que a gente passou no ano passado, que é da revisão da reforma trabalhista, né? Que também coloca os trabalhadores e as trabalhadoras numa situação bastante fragilizada. Bem, este vídeo que estávamos vendo fala sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o seu maior instrumento de evangelização mundial. E agora estamos no site do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. E este site ele nos traz a Semana de Oração da Igreja Católica, promovida mundialmente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas. É a SOUC. Bem, no hemisfério norte, ela acontece de 18 a 25 de janeiro. E já vimos que a Igreja Adventista faz parte. Não só a Igreja Adventista, mas também todas as denominações ditas cristãs protestantes do hemisfério norte. Ela acontece dos dias 13 a 20 de maio, aqui no nosso hemisfério, no hemisfério sul. Aqui abaixo nós temos o tema. O tema é inspirado no livro de Êxodo, A Mão de Deus nos une e liberta. E aqui um pouco mais abaixo nós temos o cartaz da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Aqui está a data, aqui está o tema e aqui estão os barquinhos ecumênicos. A mão de Deus nos une e liberta. A pergunta que nós fazemos é: a Igreja Adventista participou desta Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos? Sim. Todos os anos a Igreja Adventista participa, inclusive injeta muito dinheiro, dízimos e ofertas dos irmãos neste programa da Igreja Católica para implementação da lei dominical. Vamos acessar esse site aqui, a música une os cristãos, o site da folcolare.org, e nós vamos ter esta notícia. A música une os cristãos. No dia 16 de maio passado, aqui lembrando a data, 23 de maio de 2018, deste ano. Não vamos abordar os anos anteriores, isso já fizemos em outros vídeos. Mas aqui ele nos traz: no dia 16 de maio passado se realizou no centro Mariápolis, na cidade de Maria, do movimento do Focolares em São Bernardo, no sul do Brasil, a 18ª edição da Noite Musical
ecumênica, a noite musical ecumênica, por ocasião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Participaram dela 7 corais de várias confissões cristãs do Vale dos Sinos e Porto Alegre. A noite musical, explica Marine Silva, responsável do Centro Mariápolis, representa um momento de comunhão entre corais de diversas igrejas cristãs no âmbito do diálogo ecumênico, pela qual trabalhamos todos os dias. Quem trabalhamos todos os dias? Todos estes grupos que estão participando disto aqui. Num clima fraterno e alegre, o evento reuniu cerca de 400 pessoas pertencentes às igrejas Adventista do Sétimo Dia, Evangélica Luterana, Católica Batista, Aljoade, as Missionárias de Cristo Ressuscitado e a Comunidade de Louvor e Adoração Emanuel. Também participou o coral Integración, escola de canto para a terceira idade. O tema escolhido para esta edição foi A Mão de Deus nos une e liberta, baseado em Êxodo 15, 1 ao 21. No decorrer dos anos, a noite musical ecumênica reuniu mais de 5.000 pessoas. Então está aqui o trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma mão direita para os planos do papado no mundo. Deixaremos vocês com o vídeo da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, ocorrida em Portugal. Entre os dias 18 e 25 deste mês de janeiro terá lugar, uma vez mais, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O oitavário, como também é conhecido, é um momento alto das atividades do movimento ecumênico, que reúne em Cristo comunidades cristãs de diferentes tradições. Em Portugal, esta iniciativa mundial tem o patrocínio do Conselho Português de Igrejas Cristãs e da Comissão Episcopal Missão e Nova Evangelização da Igreja Católica Romana. O Dio che ha illuminato tutte le genti con la parola dell'Apostolo Paolo, concedi anche a noi che oggi ricordiamo la sua conversione. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos, ao celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós, seguindo seus exemplos, e ser no mundo testemunhos do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Temos a seguir a saudação do presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, Cardeal Kurt Koch, ao Santo Padre.